Oi, pessoal, meu nome é Beatriz e hoje a gente vai gravar a resolução de questão do exame 36 da OAB. Nossas questões aqui são da matéria de ética, e que é uma matéria que eu particularmente gosto muito e que tem um ótimo custo-benefício de estudo para a UAB, porque é uma matéria curta que tem um grande número de questões na prova, são 8 questões, e é uma matéria que o nível de dificuldade dela é baixo, então vale muito a pena estudar. Eu coloquei aqui no título do slide os itens que são necessários do estudo para a prova da UAB. A gente costumeiramente fala que o nome da matéria é só ética. Todavia, na prova da UAB, caem 3 itens: Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina, que são 3 itens diferentes e os 3 caem com muita relevância na prova. Então, o estudo dos 3 juntos monta uma base muito boa para se fazer essa primeira fase da prova da OAB. Vamos então começar a resolver nossas questões do exame 35. Então, vamos lá para a nossa primeira questão do exame de ordem. Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar a ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente receberá os honorários caso a demanda seja exitosa, em percentual do proveito econômico obtido por Maria. No caso, é correto afirmar que: alternativa A, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas, ou seja, das parcelas que estão para vencer, parcelas que ainda vencerão. Os honorários, alternativa B, os honorários foram pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Então, aqui, honorários representados por dinheiro, não pode ser por bem particular do cliente, por exemplo. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria, exceto se acrescido de honorários de sucumbência, exceto, tomar cuidado com essas palavras quando a OAB coloca. Alternativa D. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas, parcelas que já venceram da gratificação. Para responder essa questão, a gente tem que primeiro focar aqui, que falou que o advogado Celso só vai receber caso a demanda seja exitosa. O nome disso daqui é cláusula quota litis. A gente costuma colocar essas cláusulas no contrato quando a gente combina com o nosso cliente que nós só vamos receber caso a demanda seja exitosa no final da ação. Então, o recebimento dos nossos honorários, ele fica adstrito ao resultado da ação. Isso a gente chama de cláusula quota litis. O Estatuto da OAB prevê essa cláusula, só que prevê com algumas características, que é o que a gente vai ver aqui no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo fala assim, na hipótese da adoção da cláusula quota litis, os honorários deverão ser necessariamente representados por pecúnia, por dinheiro. Então, toda vez que a gente colocar esse tipo de cláusula nos nossos contratos de honorários, e você na sua prova tem que lembrar que a gente só pode receber em dinheiro. A gente não pode receber no final da demanda e receber bem particular do cliente, por exemplo. Então, quando a cláusula for quota litis, só em pecúnia, só em dinheiro. Então, se a sua questão falar que o advogado pegou patrimônio no final dessa cláusula ou qualquer outra coisa do tipo, já está errada a questão, porque o valor necessariamente tem que ser representado por pecúnia. Quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. O que isso quer dizer? Que nós, advogados, não podemos também, quando somados os nossos honorários mais os honorários de sucumbência, recebermos mais que o nosso cliente. Então, aqui, quando acrescidos, a gente vai ver lá na nossa questão que parece que na questão falou exceto, né? Exceto quando os honorários de sucumbência querendo te enganar. Aí você, pessoa que está sendo avaliada, que se os nossos honorários somados com sucumbência ultrapassarem o valor percebido pelo cliente, está tudo bem, mas não está. Porque essa soma, ainda assim, precisa ser menor do que o cliente recebe. Esse parágrafo único aqui a gente não precisaria para responder a questão, mas ele é um parágrafo bem interessante, que também fala sobre essa questão de pegar bem particular do cliente. Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só será tolerada em caráter excepcional e desde que contratada por escrito. Então, quando a gente vai receber algum bem particular em troca de serviço jurídico, em troca de serviço adstrito à profissão do advogado, esse acordo precisa estar
necessariamente pactuado por escrito e ele é em caráter excepcional, caso comprovadamente o seu cliente não tenha condições de fazer o pagamento em dinheiro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso quando vier na nossa prova, que essa questão é a questão excepcional. Então, vamos voltar lá para as questões para a gente ver se agora, sabendo desse artigo, a gente acha a alternativa correta. Olha lá, ó. Na questão do Celso, é correto afirmar que os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas. Aqui essa questão está errada porque os honorários, eles podem sim incidir sobre o valor das parcelas que estão a vencer. Esse aqui já é um entendimento que a OAB fez em 2023, que pode sim incidir sobre as parcelas vincendas. Então, por isso que essa questão está errada. Vou pular para C. Os honorários não podem ser superior às vantagens advindas em favor de Maria. Até que estava tudo certo. Realmente, os honorários eles não podem ser superiores. Ficou errado aqui, ó, quando o examinador colocou exceto, se acrescidos os honorários de sucumbência. Ou seja, se eu acrescer os meus honorários de sucumbência, aqueles que eu recebi de Maria, e esse valor ultrapassar o que ela recebeu, tá certo? Não, não tá certo, não pode. Os honorários, ainda que acrescidos, não podem ser superiores aos que o seu cliente vai receber. Então, tá errado também. Agora, o item D. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas, a vencer. Aqui o entendimento é o mesmo ali de cima. Eles podem sim incidir sobre o valor das parcelas que já venceram. Então, aqui o que eu deixei errado, a questão foi esse não aqui, ó. E a alternativa certa é a alternativa B, que fala: os honorários foram pactuados de maneira correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Isso mesmo, na cláusula quota litis, que quando o advogado só recebe no final da demanda, a depender do resultado da demanda, os valores necessariamente devem ser representados por pecúnia. Então, essa aqui é a alternativa certa da questão 1. Agora vamos para a questão 2. O advogado João ajuizou uma lide temerária em favor de seu cliente Flávio. Ficou meio ruim isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor. Em favor de seu cliente Flávio, sobre a responsabilização de João, assinale a alternativa correta. Aqui, o que é lide temerária? A lide temerária é uma lide que o advogado ajuiza com modificações para prejudicar a parte contrária. Então, ele altera fatos, faz pequenas modificações no acontecimento, modificações essas que irão beneficiar o cliente dele e prejudicar a parte contrária. Não pode, né? Agora a gente só vai ver a forma de responsabilização desse tipo de atitude dos advogados. Alternativa A. João será solidariamente responsável com Flávio, apenas se comprovado colui para lesar a parte contrária. Alternativa B. João será solidariamente responsável com Flávio, independente de prova de colui para lesar a parte contrária. Será que não vai precisar nem ter prova? Vamos ver. Alternativa C. João será responsável subsidiariamente a Flávio. Aqui já não é solidariamente, tá vendo? Aí já mudou, é subsidiariamente. Apenas se comprovado colui para lesar a parte contrária. Alternativa D. Flávio será responsabilizado subsidiariamente a João, independente de prova. Aqui no caso é o Flávio, né, que é o cliente. E aqui a prova está querendo saber sobre a responsabilização de João. Essa alternativa aqui já está esquisita, né? Então tá, vamos lá estudar isso dentro do código. Isso aqui também é letra de lei. Por isso que eu digo que essa parte da prova da OAB, ela é uma prova que pega muito a letra da lei. Então, se você estudar o código, se você estudar o estatuto, você vai conseguir bem nela e gabaritar. Está lá previsto no artigo 32 essa questão da responsabilização do advogado na lide temerária. Artigo 32 aí do Estatuto da Advocacia. Vamos lá ver o que diz. Ó, artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, que é o nosso caso, o advogado responderá solidariamente com o seu cliente. Então, aqui a responsabilidade é solidária, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, ou seja, o senhor doutor e seu cliente vai pegar e alterar fatos, vai fazer um colui para modificar a parte contrária e entrar com essa ação no judiciário. Desde que, né, coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria, meus amigos. Então, isso aqui precisa ser comprovado, precisa comprovar que o advogado estava em colúrio com o cliente. Então, não é independente de prova, o que já faz a gente matar uma questão lá
da OAB. E ainda, o próprio código fala que a responsabilidade é solidária. Então, a gente já consegue resolver essa questão aqui. Aqui, a alternativa A, responsabilidade solidária, apenas se provado colui para lesar a parte contrária. Preciso de prova, a gente já achou a alternativa aqui. A alternativa é A. Por que as outras estão erradas? João será solidariamente responsável, independente de prova. Não é independente. A gente viu lá no código que, inclusive, tem uma ação própria para provar que o advogado estava aí em conluio com o seu cliente. Então, independente de prova, não, né? João será responsável subsidiariamente a Flávio, apenas se provado. Aqui, o errado aqui é que o próprio estatuto fala que essa responsabilidade aqui, ó, não é subsidiária, é uma responsabilidade solidária. Então, isso aqui fez a questão ficar errada, né? E aqui tá falando negócio de Flávia. A prova nem pediu para saber qual é a responsabilidade de Flávia, é de João. Mas tá. Será responsabilizado subsidiariamente. Também estaria errado, porque não é subsidiária, a responsabilidade é solidária. Certo? Então, matamos aí a questão 3, de forma simples, bem com letra de lei mesmo. Vamos lá agora para a questão 4. Bom, questão 3. A advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, minha xará, que com ela atua, com o intuito de promover a atuação profissional, valeram-se ambas de meios de publicidade vedados no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, elas estavam fazendo a publicidade irregular, né? A estagiária e a advogado. Após a verificação da irregularidade, indagaram sobre a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, que é o famoso TAC, né? Tendo como objetivo a adequação da publicidade. Considerando o caso narrado, é correto afirmar que essa questão, que é uma questão batida na prova da OAB, que eles sempre colocam uma questão sobre publicidade irregular, que é um trem que eles se preocupam bastante, né? E aqui eles vão perguntar, provavelmente, sobre a celebração de termo de ajustamento de conduta. Onde é e quem pode? Geralmente é isso. Vamos lá na alternativa A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB, para fazer cessar publicidade praticada pela advogada Carolina e pela estagiária Beatriz. Alternativa B. É admitida a celebração do TAC no âmbito do Conselho Federal da OAB ou dos conselhos seccionais. Aqui ele está querendo que você saiba onde a gente celebra o TAC. Para fazer cessar publicidade, mas é vedado que o termo de ajustamento de conduta atinge a estagiária Beatriz. Aqui ele está querendo te dizer que a estagiária não pode fazer TAC, que só advogado que pode. Vamos ver. É vedado pelo Código de Ética a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta no caso narrado, uma vez que se trata de infração ética. E aqui, era para ser D, né? Vou arrumar aqui. Ficou A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB e conselhos seccionais para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada e pela estagiária Beatriz. Vamos ver isso aqui onde está lá no código. Código de Ética e Disciplina, lá no artigo 47A, explica para a gente essa questão. Será admitida a celebração de TAC nos âmbitos dos conselhos seccionais, então a gente pode fazer TAC no Conselho Seccional e no Conselho Federal da OAB, para fazer cessar a publicidade irregular praticados por advogados e estagiários. Então, ambos aqui, eles podem fazer celebração do TAC, tanto o estagiário quanto o advogado, né? E pode ser feito no Conselho Seccional e no Conselho Federal. O termo previsto será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá lá os requisitos e as suas condições. Então, aqui a gente já sabe onde faz o TAC e quem pode fazer. Onde faz? Lá nos Conselhos Seccionais e no Conselho Federal. E quem pode fazer? Tanto os advogados quanto o estagiário regularmente inscrito na OAB. Então, vamos lá para a questão 3. Agora a gente já pode responder. É admitida a celebração apenas no âmbito do Conselho Federal. A gente já viu que pode fazer também nas seccionais. Então, não. Item B. É admitida a celebração de TAC, né, no Conselho Federal ou nos conselhos seccionais, para fazer cessar publicidade da advogada. Mas é vedado que o estagiário faça justamente com o termo de ajustamento de conduta? Não.
O estagiário também, regularmente inscrito nos quadros de estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil, pode fazer. Então, essa questão também não procede. Item C. É vedada pelo Código de Ética a possibilidade de celebração de TAC. No caso narrado, não, ali a gente já viu que para fazer cessar publicidade irregular, pode fazer TAC. E a admitida celebração, foi a única que sobrou, né, de TAC, no âmbito do Conselho Federal e seccional, conforme está lá no Código, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada e pela estagiária. Então, é a questão D que está certo. Ficou A aqui, mas aqui é item D, que é o gabarito da nossa prova. Agora, vamos lá resolver a questão 4. Recém-formadas e inscritas na OAB, as amigas Fernanda e Júlia desejaram ingressar no mercado de trabalho. Para tanto, avaliam se devem constituir sociedade unipessoal de advocacia ou atuar na sociedade simples de prestação de serviço de advocacia. Constituída a sociedade, Fernanda e Júlia deverão observar que a sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com registro aprovado seus atos constitutivos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, sujeita à homologação da OAB. Essa aqui é uma questão que ela cai na OAB de diversas formas, mas sempre cai. E eles sempre tentam colocar que nós, advogados, quando formos constituir a nossa sociedade, precisamos registrar nosso contrato no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, na JuSesp. Eles inventam até órgão para falar que a gente tem que registrar nesses lugares, mas não. A sociedade de advogados, ela não é registrada no cartório, não é registrada na JuSesp, em nenhum desses lugares. Então, essa questão aqui, por si só, ela já está errada. Não pode. A gente não registra a nossa sociedade num registro civil, nem na JuSesp, nenhuma dessas juntas empresariais aí. Item B. As procurações devem ser outorgadas à sociedade de advocacia e indicar individualmente os advogados que dela façam parte. Item C. Poderão integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. E o último item D. Os advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízos clientes de lados opostos, né? Vamos aqui ver no código onde que é isso aqui. Está lá no artigo 15 do Estatuto. E fala que os advogados eles podem se reunir em sociedade, né, para constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. No parágrafo 1º, a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, cuja a base territorial tiver sede. Então, o advogado ele não registra, como eu disse, os seus atos constitutivos na junta comercial, por exemplo, ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, como fazem as associações. A gente registra nossos atos constitutivos apenas no Conselho Seccional da OAB, cuja nossa base, né, cujo nosso escritório tiver sede. E a gente já mata aquela primeira alternativa lá. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Então, a gente precisa outorgar individualmente as procurações, diferente do que lá já diz, né? Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Então, a gente não pode integrar aí ou duas sociedades, ou uma sociedade e uma sociedade unipessoal simultaneamente. E, por último, os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar clientes de interesses opostos, o que já é uma coisa muito lógica, né? A gente não pode estar numa sociedade e representar ali o nosso cliente com lados opostos, estando dentro da mesma sociedade. Aí a gente volta aqui para responder a questão. Essa primeira a gente já viu que está errada, por conta do nosso registro constitutivo não ser no cartório, e sim na seccional da sede do escritório. As procurações devem ser outorgadas à sociedade. E não, a procuração é outorgada ao advogado, mencionando a sociedade que ele faz parte. Então, que eles inverteram a questão, né? A procuração não é outorgada à sociedade, sim para o advogado, mencionando de qual sociedade ele faz parte.
individualmente a cada advogado. Item C. Essa questão tá errada, então, né? Poderão integrar simultaneamente. Não pode, não. Então, aqui já ficou errado. Uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia com sede na mesma área territorial, que fala que não pode. A gente não pode integrar essas sociedades com sede na mesma base territorial. Você pode fazer parte de uma. E a última, que é a questão certa, alternativa D, os advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízos clientes de interesses opostos. A gente realmente não pode, e nem faria sentido, né? O mesmo escritório de advocacia, a mesma sociedade, representando clientes dos dois lados. Então, vamos ir para a nossa questão 5. O Conselho Seccional X da OAB encontra-se com dificuldades financeiras. Assim, o Conselho Seccional Y pretende socorrê-lo, a fim de preservar a atuação daquele na defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados, por meio da transferência de certos valores em dinheiro e bens móveis, como computadores e impressoras. Diante do caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Então, aqui o Conselho da OAB Seccional X está com dificuldade e o Y quer ajudar fazendo a transferência de bens para ele, por meio de transferência de valores em dinheiro e bens móveis. Então, aqui, eles querem transferir dinheiro e bens móveis. Vamos lá, então. Alternativa. É vedada a transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiros da seccional Y para a seccional X. Alternativa B. A transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiros é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB. Vamos ver. Alternativa C. A transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida mediante a aprovação de ambos os conselhos seccionais. E D. A transferência dos bens móveis é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB e dos recursos é vedada. Então, aqui essa última questão fala que a gente não pode transferir recurso em dinheiro, mas recursos de bens a gente pode, se o Conselho Federal autorizar. Vamos lá ver, então, qual é a alternativa certa. Está lá isso previsto no artigo 56 do Regulamento Geral. Vocês estão vendo que toda hora eu menciono de onde peguei o artigo. E, por vezes, é lá do Regulamento Geral, outras vezes é do Código de Ética e Disciplina, outras vezes é do Estatuto. Então, a prova, ela joga as questões de vários códigos, de vários itens. E a gente precisa estudá-los juntos para melhorar o aprendizado e porque vai cair na sua prova. As receitas brutas, lá no artigo 56, mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias, juros e multas, podendo-se deduzir da base de cálculo as despesas financeiras de compensação dos boletos bancários, a taxa de utilização do cartão de crédito, exceto aquelas de antecipação recebíveis, serão deduzidas de 60%. Aqui ele explica, né, quais são as porcentagens. Isso daqui não vai fazer diferença para a gente na nossa questão. O que faz diferença aqui é o parágrafo 5º que fala: qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal. Então, independente de qualquer que seja o bem, de qualquer que seja o recurso, seja ele móvel ou imóvel, ou em dinheiro, para transferir de um conselho seccional para outro, depende de autorização do Conselho Federal. Isso é muito simples, que é só a gente lembrar que transferência de qualquer bem ou direito precisa do Conselho Federal. Vamos lá, voltar à alternativa, que agora ficou muito mais fácil da gente resolver, né? Fala que é vedada a transferência de recursos. Não é vedada. A gente já viu lá que só precisa de autorização do Conselho Federal. A transferência de bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB. Perfeito, a alternativa é essa. C. A transferência de bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida mediante a aprovação de ambos os conselhos seccionais. Seccionais não são os conselhos seccionais que fazem essa autorização, é só o Conselho Federal. E aqui fala, né, que a transferência é permitida mediante autorização do Conselho Federal, mas fala que é vedada a transferência de recursos em dinheiro, e não é. Qualquer que seja o bem, se o Conselho Federal fizer essa autorização, ele vai ser transferido para outra seccional. Só precisa que ela seja feita pelo Conselho Federal mesmo. Então, agora a gente vai lá responder a questão 6. A diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições e, resignados, os interessados desejavam manejar recurso em face de tal decisão,
Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta para onde a gente pode manejar. Primeiro, será que a gente pode recorrer? E se a gente pode, aonde a gente maneja o recurso? Quando a gente não concorda com as decisões que a subseção da OAB emite. Vamos lá. Vamos ver primeiro onde está previsto isso. Está previsto lá no artigo 76 do Estatuto da OAB. Cabe recurso ao Conselho Seccional. Para onde que vai o recurso? Para o Conselho Seccional. E cabe recurso? Cabe sim. De todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção, que é o nosso caso aqui, né? Quem proferiu a decisão foi a subseção, ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Vamos lá, então. Então, cabe recurso e ele é feito no Conselho Seccional. Na questão 6, fica muito mais fácil da gente responder. A competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela subseção, é do Conselho Federal. Não é, né, amigos? É lá do Conselho Seccional que a gente acabou de ver. Alternativa B. A competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do presidente do Conselho Seccional respectivo da OAB. Privativo é do presidente. A competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do Conselho Seccional. Essa aqui é a alternativa certa. Lá no código não fala que é do presidente do Conselho Seccional, é do Conselho como um todo. E a última, a decisão preferida pela diretoria da subseção é irrecorrível. Não, a gente pode recorrer, né? Fala lá no código que pode recorrer. Questão 7. Caminhando para o final dessa aula de resoluções de questões. Idelgardo dos Santos é advogado e contratado em regime de dedicação exclusiva como empregado da sociedade XPTO Advogados Associados. Então, ele é um advogado aí contratado por outra sociedade de advogados. Não é um advogado contratado, por exemplo, por uma empresa para prestar serviços jurídicos. Uma empresa, vamos supor, uma multinacional ou coisa do tipo. Em tal condição, Idelgardo atuou no patrocínio dos interesses de clientes da sociedade de advogados, que se sagrou vencedor da demanda judicial. Então, o doutor aqui fez o seu serviço, muito bem feito, e foi vencedor na demanda judicial para aquela sociedade de advogados. Diante dessa situação, tem dúvidas a respeito do destino dos honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência esses que o advogado ganha quando recebe, né? Aliás, que o advogado recebe quando ganha aí uma demanda no Poder Judiciário, é estabelecido ali uma sucumbência da qual o advogado recebe por ter feito a demanda e ganhado, né? Que perceberá. Então, vamos lá. A serem pagos pela parte vencida na demanda judicial. Os honorários de sucumbência são pagos pela parte vencida. Ao consultar a legislação aplicável, ele ficou sabendo que, aqui quer saber o quê? De quem que é o honorário de sucumbência quando o advogado faz parte de uma sociedade de advogados, quando ele é contratado por uma sociedade de advogados. Vamos lá. Serão devidos à sociedade empregadora? Será que os honorários eles vão ficar só para a sociedade de advogados? B. Constituem direito pessoal do advogado empregado. Aqui é muito, né? Nessa A fica só para a sociedade, na B fica só para o advogado empregado. A C. Serão devidos à sociedade empregadora, podendo ser partilhados com o advogado empregado, caso estabelecido em acordo ou convenção coletiva. Aqui, acordo ou convenção coletiva. Item D. Serão partilhados entre o advogado empregado e a sociedade empregadora na forma do acordo. Aqui eu já adianto que essa é a alternativa certa, é a D. Quando o advogado faz parte de uma sociedade de advogados, os honorários de sucumbência por ele percebidos, eles são partilhados entre a sociedade de advogados e o advogado que ganhou a demanda na forma que o acordo estabelecer. Não precisa ser um acordo ou uma convenção coletiva. Isso aqui pode ser para os advogados que fazem parte de um contrato, né, estabelecido, por exemplo, por uma multinacional, por uma empregadora, que não seja outra sociedade de advogados, mas não é o nosso caso. Aqui, o doutor, ele fazia parte de uma sociedade de advogados mesmo, e o código prevê aqui que esses honorários de sucumbência eles são partilhados na forma de acordo estabelecido, sem dizer qual é o acordo, o tipo de acordo, né?
E aqui essas duas estão erradas, né? Porque os advogados, os honorários não são devidos só à sociedade empregadora e também não são devidos só ao advogado empregado, conforme a gente vai ver aqui no artigo 21 do Estatuto, que fala assim: nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência serão devidos aos advogados empregados. Ok. No parágrafo único, os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado na sociedade de advogados, que é o nosso caso, são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida no acordo. Exatamente o que está lá na questão. Mais uma questão aí, letra de lei da OAB. Questão 7. Resolvida, então, item D. Vamos lá agora na questão 8. O advogado Francisco de Campos, acadêmico respeitado pelo universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para alteração de determinado diploma legal. Sobre a atividade realizada por Francisco Campos, assinale a alternativa correta. O doutor Francisco, então, participou ali da elaboração ali de uma lei, né, do processo legislativo. E a OAB quer saber se isso é possível. Então vamos lá. Alternativa A. A contribuição de Francisco dá-se como a de qualquer cidadão, não se configurando atividade de advocacia, dentre as elencadas no Estatuto da OAB. Essa alternativa ela já se encontra errada, porque a contribuição de Francisco ela não é como a contribuição de qualquer cidadão no processo legislativo. Francisco é advogado, então a contribuição dele é uma contribuição técnica. Ele fez estudos para que tivesse uma contribuição técnica e dessa forma ela não pode ser considerada como a atuação de qualquer cidadão na atividade legislativa ali. Por isso que está errado isso aqui. Francisco é uma pessoa técnica, então ele está dando informações que corroborem para o processo legislativo de forma técnica. Então, essa questão aqui não pode estar correta, não é ela, então. B. É vedada ao advogado a atividade mencionada junto ao Poder Legislativo. Essa também está incorreta e a gente vai ver que não é vedada. A gente vai ver que, inclusive, é prevista no diploma legal essa atuação do advogado. C. A referida contribuição é autorizada apenas se Francisco for titular de mandato eletivo, hipótese em que, no que se refere ao exercício da advocacia, ele estará impedido. Não, inclusive, tem previsão de que Francisco, como advogado, pode fazer parte do processo legislativo por ser um profissional técnico. Então, ele pode, sim, fazer estudos e dar sugestão referente à criação de leis. Alternativa D. Enquanto advogado, é legítimo a Francisco contribuir para a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Essa aqui é a alternativa certa e a gente vai ver aqui a fundamentação legal dela. Tá lá no artigo 2A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Então, o advogado ele pode fazer essa contribuição para o processo legislativo por ser advogado, com a contribuição técnica. Então, assim, a gente encerra a nossa gravação das questões do exame 36 da OAB na parte de ética. Foi um prazer estar esse momento com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa, né, nessa resolução de questões. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição para esclarecer. E é isso.